Eu tenho um refúgio. Glória a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, há um rio, e os seus córregos alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos creem na palavra, diga amém. Ele é o nosso refúgio. É um texto muito conhecido, e logo em umas letrinhas às vezes um pouquinho menor, ou até em negrito aí em cima, antes do primeiro verso, já coloca a sua autoria aos filhos de Corá, que eram aqueles responsáveis pelo louvor, pela música no templo, aqueles que tinham a missão de preparar e de ofertar aos céus, naturalmente aquilo que hoje nós chamamos de adoração. Quando nós lemos esse salmo, e é interessante, porque os nossos corações, a nossa mente, já tem esse salmo gravado. Muito só do fato de falar Salmo 46, já começou aí na sua mente lembrar do versículo, principalmente do verso 1, onde muito bem gravado nós temos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nessa versão aqui que eu li diz refúgio e força. Fica a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. O que eu acho interessante é que uma das versões mais parecida com a original que nós conhecemos, que é a King James, ela cita em toda a Bíblia, em 46 versículos, a palavra refúgio. E de uma maneira, uma coincidência linda, nós vamos lendo o Salmo 46, ele está exatamente tratando desta oferta que Deus tem para as nossas vidas, chamada refúgio e fortaleza. Nada da Bíblia é por acaso. Tudo aquilo que está escrito, expresso, vem para as nossas vidas, não somente como um ensino para gravar, mas também como um impulso para nós vivermos. Esse é o poder que há na palavra de Deus. Qualquer outro livro que nós lemos, ele vai tentar de alguma maneira nos movimentar, mas a Bíblia é ao contrário. A Bíblia, todo momento que eu leio, eu estou em movimento. Indo para onde, pastor? Indo para mais perto da presença do meu Deus. Cada verso que eu leio é mais de Deus na minha vida. Cada momento que eu medito na palavra, mais de Deus eu recebo para mim. E isso é o quê? Isso é força. Porque Ele tem força de sobra para conceder a cada um de nós. E se você acredita nisso, olha para o seu irmão que está do teu lado e diga: no Senhor, você é forte. Agora diga: sem Deus, você é fraco. Amém ou não amém? Então, é uma escolha que precisamos sempre fazer. Você quer fazer uso e desfrutar desse refúgio ou não? É uma escolha que cada um de nós temos o prazer de tomá-la.
Eu creio que todos aqueles que estão aqui nessa noite já decidiram fazer de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Mas como nós precisamos compartilhar da palavra de Deus, eu quero chamar a tua atenção para essa verdade nessa noite. Porque mesmo a gente tendo o verso gravado em nossa mente, que Ele é refúgio, que Ele é força, que Ele é proteção, muitos estão temendo diante das dificuldades. Muitos estão temendo diante das crises. Não é fato garantido, mas provavelmente esse salmo foi escrito ou cantado em um momento onde os inimigos vinham contra Israel. E naturalmente aqueles que tinham se esquecido do poder de Deus estavam por si amedrontados. E esses que tinham a unção sobre eles de louvar ao Senhor, de compor canções, foram usados então para lembrar Israel que o refúgio deles estavam de pé, que a fortaleza deles estavam de pé. E eu quero já no início dessa palavra lembrar você, o teu refúgio está de pé, a fortaleza está de pé. Os inimigos podem vir por onde for, mas a Bíblia nos garante que por 7 caminhos eles vão fugir. Por quê, pastor? Porque não é pela minha força, mas é pela força do Senhor dos exércitos. Assim nós venceremos. Você consegue crer nisso? Você consegue acreditar nessa verdade? Então eu digo para você, amanhã você terá a melhor segunda-feira de toda a tua história. Ah, pastor, se Ele está com você, meu irmão, como é que você vai ter um dia ruim? Se Ele caminha ao teu lado, como é que você vai ter momentos ruins? Pastor, mas lutas vêm para todo mundo, vem. Mas se eu tenho o meu Deus como refúgio, eu tenho a certeza de que no momento certo e na hora certa, Ele vai providenciar o livramento para a minha vida. Eu já estou pregando para você, para mim, para as nossas vidas nessa noite. Independente das lutas, das provações que você está enfrentando, Deus tem preparado para a tua vida o livramento, a provisão, a solução, a resposta. A tua parte é olhar para Ele e declarar: eu creio que o meu Deus é refúgio, eu creio que o meu Deus é fortaleza, eu creio que o meu Deus é socorro na hora certa. Eu tenho o meu refúgio. As pessoas que vivem distante de Deus, eles sofrem porque não tem a quem recorrer. Eles viram refém de refúgios humanos. Tem alguns filhos que diante das suas lutas, eles falam: eu vou lá na casa do meu pai, porque lá é um refúgio. Mas o teu pai também fracassa, os teus pais também perdem, os teus pais também erram. Então qualquer refúgio humano é um fracasso total, infelizmente essa é a realidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e vamos lembrando a nossa mente, o nosso coração, que nós temos a quem recorrer, a história muda, o caminhar muda, o viver muda, a celebração muda, o louvor muda, porque antes aonde havia choro, vai passar a ter adoração, onde havia murmuração, vai passar a ter celebração. Por quê, pastor? Porque eu começo a olhar para o Deus que criou os céus e a terra e entendo, Ele não me deixou sozinho, nele eu encontro tudo aquilo que a minha alma precisa. O que a tua alma precisa? O que o teu coração necessita? Eu preciso fazer uma observação. Porque se você olhar no dicionário o que é refúgio, o dicionário vai dizer que refúgio é um lugar onde diante das lutas você pode se esconder. Mas na Bíblia, refúgio não é um lugar. Refúgio, para nós entendermos, eu vou usar a palavra, é uma pessoa. Para nós entendermos. Quem é essa pessoa, pastor? É Deus. Quem é essa pessoa, pastor? É Jesus. Quem é essa pessoa, pastor? É o Espírito Santo. Ele é o refúgio. Porque se eu coloco
aquilo que está no dicionário como sendo um lugar, muitos, como assim o fazem, vão proceder com Deus e buscar a Ele somente quando tiverem adversidades. Jesus não é refúgio somente para as lutas, Jesus também é o refúgio para nós vivermos nele as vitórias, também para vivermos nele os motivos de celebração e alegria. Não é uma parte do nosso dia onde nós podemos nos esconder e depois nós saímos, não. Aquele que tem Deus como refúgio, ele vai para o trabalho no refúgio, ele vai para a escola no refúgio, ele está andando na rua no refúgio, ele está nos seus afazeres no refúgio, ele está na sua casa no refúgio. Por quê? Porque o refúgio que a Bíblia nos ensina não é um lugar definido, mas é a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Apesar de nós estarmos no templo de 4 paredes, nós também estamos no refúgio que é o nosso Deus. Estamos nele e por ele nós vivemos. É bom demais nós olharmos para uma palavra e um texto tão conhecidos e compreendermos que a todo instante, mesmo diante de dias difíceis ou dias bons, eu tenho um lugar para estar, eu tenho um lugar para viver. Mas esse lugar, ele não é fixo, porque ele está estabelecido em uma pessoa, e essa pessoa caminha com aqueles que temem a ele, caminha com aqueles que olham para ele e reconhecem a sua majestade, o seu poderio, a sua grandeza, reconhece que ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos permitir ter uma nova chance essa que podemos trilhar, porque ela se chama Jesus Cristo, e quem crê nisso diga amém. Mas é interessante, abre a tua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, diga mais uma vez, para você não esquecer e para o diabo ouvir: o meu refúgio é Deus. Mais uma vez, o meu refúgio é Deus. Você crê nisso? 2 Timóteo capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer nesse texto. Dias atrás nós compartilhamos, meses atrás, a palavra a respeito desse versículo, e eu estava lendo o Salmo 46 e me lembrei desse texto. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16. Achou aí? Verso 16. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém esteve comigo. Um servo de Deus, um homem de Deus, apóstolo, chamado e escolhido por Deus, ele está dizendo: me deixaram sozinho. A continuação do verso 16 diz: todos me abandonaram. E aí ele encerra dizendo: que isso não seja cobrado deles. Eu acho interessante o final desse texto, porque às vezes quando alguém esquece da gente, a gente fala assim: que Deus pese a mão, que Deus, como que me abandona desse jeito, que Deus faça alguma coisa com fulano de tal. Paulo, diante de uma situação complexa, ele diz: todo mundo me abandonou, esqueceu de mim, mas que Deus não cobre isso deles. E por que ele fala isso? Por que ele tem a leveza de dizer que Deus não cobre deles essa ausência, esse medo que manifestou no coração deles a ponto deles me deixarem sozinho? É simples. Paulo está tranquilo para dizer isso, porque ele está no refúgio. Apesar de estar preso, apesar de estar na prisão, a prisão não impede Paulo de estar em Deus. A adversidade, irmão, nunca vai te impedir de estar em Deus. As lutas nunca vão te impedir de estar em Deus. Se você fizer de Deus o teu refúgio, a tua habitação, mesmo diante do mar, Deus estará com você. Mesmo diante da fornalha ardente, Deus estará com você. Por quê, pastor? Porque este que é o refúgio, ele caminha com todo aquele que no seu coração decidiu e entregou a sua vida para adoração a ele. Esse é o ponto. Porque não basta eu dizer: Deus é o meu refúgio. A questão é: Deus é o meu dono? Deus é o meu Senhor? Versículo 17, 2 Timóteo 4.
Paulo vai dizer na continuação da sua carta, escrevendo a Timóteo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Paulo está dizendo: vocês esqueceram de mim, vocês me abandonaram, mas eu continuei no refúgio. E é tão interessante, porque o salmista diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Paulo, continuando o versículo, ele diz: além do Senhor que permaneceu ao meu lado, Ele me deu força. Você está entendendo? Diga assim comigo: quem tem Deus como refúgio, grava isso, nunca estará fraco. Nunca. Paulo está sozinho, abandonado, esquecido, ninguém o acompanhou. Mas ele diz: eu continuei em Deus, eu continuei no refúgio. E porque eu estou no refúgio, o refúgio está em mim, até força Ele me deu para continuar, para pregar, para anunciar, para compartilhar das boas novas. Deus não vai te dar força para você pegar o demônio e rasgar ele, porque não precisa. Deus não vai te dar força para você sair combatendo, não é necessário. Por que não? Porque as batalhas quem vence é o nosso Deus. Ele vai te dar força para você permanecer na presença dEle. Ele vai te dar força para que você possa testemunhar a respeito dos feitos dEle, que está escrito, que está expresso na sua palavra. O mesmo Deus que é refúgio, é também o Deus que é a nossa fortaleza. O que você precisa? O que você tanto busca? Se meditar numa palavra como essa, assim como qualquer outro verso, não motivar você a permanecer, a caminhar, a continuar, meditar numa palavra dessa, se não arrancar do teu coração a tristeza, é porque você ainda não confiou a tua vida a Jesus. É porque você ainda não confiou a tua existência, os teus dias a Deus. É porque você ainda está preocupado em buscar meios, coisas, para que garanta o seu futuro. Mas aquele que tem Deus como refúgio, aquele que tem Deus como fortaleza, ele simplesmente vai aquietar o seu coração, conforme diz ali o versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. Se Ele é refúgio, se Ele é a minha fortaleza, se Ele é o meu socorro, eu não vou temer as coisas do mundo. Eu não vou ficar amedrontado com o que possa me acontecer. Porque esse lugar, tem aquela canção, esse lugar, como que é? Esse lugar é no Senhor, né? Só lembrei essa parte, depois a gente lembra o restante. A canção que fala, que lugar que é esse? É em Deus. Que lugar que é esse? É na presença do Eterno. Meu irmão, na presença de Deus nós encontramos força, nós encontramos segurança, nós encontramos consolo para a nossa alma. Tem muitos que por não entender a palavra, está esperando alguém dizer algo, mas deixa os teus ouvidos ouvir e o teu coração compreender. Você não depende de palavra dos homens, você depende da palavra de Deus, e essa palavra já está sobre as nossas vidas. Recebe ela sobre a tua vida e viva na imensidão dela. Não fique aguardando algo que o homem possa fazer por você. Porque aquele que é o teu refúgio, ele já fez, ele já realizou. O homem não tinha aonde se esconder, aonde se garantir, aonde viver bem. Deus permitiu que o homem possa o conhecê-lo para se refugiar nele. Tem muitos procurando a sua alegria de viver nas mulheres. Tem mulheres procurando a sua alegria de viver nos homens. Deixa eu trazer aquele bom recado, aquele velho recado. Você vai viver infeliz a vida todinha.
Homem não tem capacidade de fazer mulher nenhuma feliz. Mulher não tem capacidade de fazer homem nenhum feliz. Mas agora, se no lar tiver a presença de Deus, um ao outro vai se ajudar e ambos serão felizes na presença do eterno Deus. Então relacionamento não é refúgio. Casamento não é refúgio. Se nós não somos felizes com a presença de Deus, nós vamos viver e morrer infelizes. Porque Ele é o único que pode gerar a nós, pode gerar no nosso coração, na nossa mente, uma compreensão da verdade da nossa existência. Deus me criou para ser feliz. Deus me criou para governar. Deus me criou para crescer. Deus me criou para viver as suas promessas. Deus me criou para caminhar ao lado dele, e ele ao meu lado. Deus me criou para desfrutar do seu poder. Deus me criou para desfrutar da sua autoridade. Mas para isso eu tenho que estar no refúgio. No refúgio. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus e Deus desce para conversar, a pergunta de Deus é: onde estás? Por que essa pergunta? Porque Adão e Eva, devido ao pecado, tinham saído do refúgio. O pecado tirou eles do lugar que gerava neles proteção, alegria, humildade. O pecado tirou eles do lugar que gerava a eles bem-estar. Tanto que quando eles ouviram que Deus estava caminhando ali, eles vão se esconder. Porque se eu não estou no refúgio, eu não tenho segurança, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. O melhor lugar para nós estarmos, queridos, é em Deus. É na presença do eterno Deus. É vivendo para Ele. É servindo a Ele. Então Paulo falou: vocês esqueceram, mas o meu refúgio comigo está. E além de me proteger, além de estar comigo, quando todo mundo se esqueceu, Ele também me deu força. Talvez aquilo que você esteja precisando nesta noite é de força para continuar a caminhada. E em Deus nós encontramos força. Talvez o que você está precisando nessa noite é de receber dos céus o socorro bem presente. E eu acho tão lindo o final desse verso, porque diz um socorro bem presente repita comigo, na tribulação. É muito manjado isso, mas a gente tem que falar. Ele poderia ser o socorro bem presente antes da tribulação, sim ou não? Sim. Mas olha como que Deus faz. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Por quê, pastor? Para nos permitir que nós venhamos desfrutar do seu poder e da sua autoridade. Se Deus nos livra antes, a maioria não iria render a Ele a glória, o louvor. Ia dizer: foi pelos meus braços, foi pela minha inteligência, sabedoria, conhecimento. Mas quando Deus nos livra na tribulação, no meio dela, não tem como. A gente vai render a Deus a glória, a gente vai render a Deus o louvor, a adoração. Porque todos vão ter que reconhecer que o nosso Deus verdadeiramente é o Senhor dos exércitos. Então não importa o momento que você viva, se você estiver no refúgio, meu irmão, fica em paz. Mas pastor, eu estou no refúgio e a adversidade veio. Fica tranquilo, porque para todo aquele que está no refúgio, tem socorro bem presente na tribulação. Diga assim comigo, levanta as suas mãos e diga: na tribulação tem socorro para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Quando passares pelo fogo, não vai queimar, mas você vai passar por ele. Por que não vai queimar? Porque eu tenho um refúgio.
E o meu refúgio não é homens, o meu refúgio não é mulheres, o meu refúgio não é dinheiro, o meu refúgio não é uma casa bem construída, o meu refúgio não é um carro forte, não, o meu refúgio é o Senhor dos exércitos, o meu refúgio é o Deus de Jacó, o meu refúgio é o Deus de Abraão, o meu refúgio é o Deus de Isaque, Ele é. E não importa o que possa acontecer, porque Ele nos garante em sua palavra, que Ele estará presente, e eu acho tão lindo, bem presente, na tribulação. Pastor, o que é esse bem presente? Visível. Às vezes a gente convida uma pessoa para uma festa, isso acontece muito em casamento, que vai muita gente. Aí a pessoa vai e você não vê a pessoa, e depois você fala assim: ô fulano, poxa vida, te convidei, você não foi. Aí a pessoa fala: não, eu estava lá. Eu falo assim: oxe, mas eu não te vi. É uma pessoa presente, mas que você não viu, que você não enxergou. Como é que é esse negócio de bem presente, pastor? Deus, Ele vai estar visível à sua alma. Não vai ser simplesmente uma questão mental, Deus está comigo, não. A tua alma vai sentir, Ele está comigo. Paulo falou, todo mundo esqueceu, mas Ele permaneceu. Como que ele viu isso, pastor? Com os olhos, a sua alma sentiu a presença do Eterno com ele. Porque ele fala, permaneceu ao meu lado. Socorro bem presente, não é distante. Socorro bem presente, não é perto. Socorro bem presente é ao lado. Para quem tem Deus como refúgio, ele conta com a presença do Eterno ao seu lado. É por isso que o inimigo perde todas as vezes que ele se levanta contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É por isso que o inimigo, ele perde todas as vezes que ele se manifesta com o objetivo de gerar tristeza, com o objetivo de gerar alguma amargura no nosso coração. Por quê, pastor? Porque o socorro bem presente está do meu lado. Diga comigo, o meu socorro está do meu lado. Os seus olhos podem até não enxergar, meu irmão. A tua vista pode até não enxergar, mas pela fé, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, ele não caminha por vista, mas ele caminha por fé. A vista pode não enxergar, os olhos humanos podem não enxergar, mas pela fé eu sei, o meu Senhor está do meu lado. Isso tem que trazer ao nosso coração, à nossa mente, não somente um pensamento de que com Ele eu vou vencer, mas também isso, esta garantia que Ele nos dá, tem que arrancar do nosso coração o medo que sentimos ou que podemos sentir diante das adversidades. Versículo 2 de Salmo 46. 2 e 3. Portanto, achou? Portanto, não temeremos. Meu Deus. Não temeremos o quê? Ainda que a terra seja removida. O que diz ali na NVI? Ainda que a terra trema. Alguém aqui já passou por um terremoto? Já? Hã? Não na carne de tremer, na terra. Ninguém? A gente vê na televisão, já dá um medo, né? Olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Está dizendo de um caos instalado. Aqui está dizendo de uma crise onde o homem não tem como agir. Porque se der uma dor de cabeça em você, você vai lá e toma um remédio. Se você tiver com alguma coisa, né, um desarranjo, você vai lá e toma um boldo.
Faz tempo que eu não falo do boldo aqui. Eu tô com dengue. Como que é o nome daquela erva bem forte lá? É bem amarga. Oi? Vai lá e toma o chá lá do São Caetano. É São Caetano mesmo, né, mano? Vai lá e tomar o chá para dar uma força. Tá meio anêmico, né, Júnior? Você vai lá e toma e come beterraba, fígado. Vê que aqui não é só a palavra, aqui a gente dá até receita para você. Não sei se tem outro lugar no mundo que o culto é de jeito. Né, Leandro? Não sei. Você já sai com receita. Você pega a beterraba, Júnior, com fígado, bate tudo, joga o melado e toma. Você vai ficar quase igual o Superman. Ué, é o que a gente pode fazer, a gente vai e faz, sim ou não? Mas aí o salmista, ele não está falando de dor de cabeça. Ele não está falando de anemia que você vai no médico e resolve, não. Ele está falando de situações que fogem ao nosso controle e que nós não temos como resolver. Eu digo, se alguém está aqui nessa noite, passando por um momento de crise, onde você olha para as suas mãos e não tem como resolver, a palavra de Deus nessa noite é para você: não tenha medo, porque você tem refúgio. Não tenha medo, porque você tem fortaleza em Deus. Não tenha medo, porque você tem socorro disponível para você. Então o salmista vem e diz: ainda, verso 3, que as suas águas rujam e se perturbem. Sabe o que está dizendo aqui? Tsunami. Você já viu o homem de alguma maneira vencer o tsunami? Não vence. Ele destrói tudo. E o salmista está dizendo, os filhos de Corá estão cantando ao povo de Israel e a nós nessa noite: ainda que venha um tsunami, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, o que eu vou fazer? Aí volta no início do versículo 2: não temerei. Se você tem Deus como teu refúgio, você não vai temer diante das circunstâncias. Você não vai temer diante das crises. Porque esse refúgio nos dá coragem. Esse refúgio nos compartilha da sua força. Esse refúgio nos permite, como diz na sua palavra, que aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então vem a circunstância, vem a adversidade, vem as crises que eu não posso controlar, que eu não posso lidar, mas eu tenho refúgio. Se eu tenho refúgio, eu tenho força. Se eu tenho força, eu tenho socorro. E com tudo isso eu vou vencer. Não é por minha causa, mas é por causa daquele que eu estou servindo, que eu estou buscando. É por causa do Deus de Jacó que as adversidades não vão me conseguir parar. Quem é o teu refúgio? O teu emprego? Quem é o teu refúgio? Os teus filhos? Quem é o teu refúgio? O teu local de trabalho? Tudo isso passa. Tudo isso chega um momento que pode deixar de existir. Mas se fizermos de Deus o nosso refúgio, como Ele é imparável, porque Ele tem todo o poder, como o tempo não controla, porque Ele é o próprio tempo, se nós estivermos em Deus e nele desfrutarmos o seu refúgio, nem o tempo vai poder nos vencer. A tua casa será vitoriosa. A tua família será vitoriosa. Os teus filhos serão usados por Deus para essa geração. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Talvez você pode dizer: pastor, as crianças estão ali em cima e aliás estão perdendo tempo, pintando, faz uma oraçãozinha. Então não. Porque a questão não é o que eles estão fazendo lá. A questão é o que os pais estão fazendo aqui.
E aqui nós estamos buscando em Deus refúgio. E nele os meus filhos também terão refúgio. E com essa atitude os meus filhos também conhecerão a Deus. Por quê? Porque lá na minha casa eles vão ouvir a mamãe deles testemunhando dos feitos de Deus. É tão simples isso. É o seu filho chegar na hora de alimentar e você dizer para ele: está vendo aqui, meu filho? Esse alimento foi Deus que nos deu. Está vendo aqui, meu filho? Não falta em nossa casa. Foi Deus quem nos deu. Esse testemunho compartilhado aos pequenos vai colocando na mente deles, no coraçãozinho deles, que eles também precisam se refugiar em Deus. Porque em Deus, na alminha deles vão entender: eu vou ter tudo aquilo que eu preciso. Pastor, isso é mentira. Isso é a mais pura realidade. Em Deus nós temos tudo o que precisamos. Tudo. Amém ou não amém? Abra a tua Bíblia aí, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Vocês lembram dessa história aí? Quem é crente que não lembra disso, né? Só para a gente trazer à memória a grandeza de Deus, só para a gente lembrar como que é bom ter Deus como refúgio. Êxodo capítulo 14, vamos ler aqui o versículo, 13. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Só para você situar. O povo tinha acabado de sair do Egito. Estavam agora diante do Mar Vermelho. Não tinha ferramenta para abrir aquele mar. Não tinha barco, embarcações suficientes para atravessar aquele povo a tempo. E a Bíblia diz que o exército inimigo estava se aproximando. Que crise! O povo vai se lamentar, o povo vai murmurar. Moisés, então, que compreende que Deus é refúgio, força e socorro, ele diz ao povo: não precisa temer não, gente. Fica quietinho, fica com o coração de vocês em paz, porque vocês vão ver a salvação. Diga amém. Vocês vão ver a salvação. Versículo 14. O Senhor lutará por vós. Tão somente acalmem-se. Cutuca quem está do seu lado aí. Eu sou pentecostal, irmão. Então, se não gostar, cutuca quem está do seu lado aí. Fala para ele ou para ela: acalma-se. Os teus olhos verão a salvação. E o verso continua, versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel. Eu acho tão linda essa versão assim. Algumas dizem que marche, né? Aí a gente fica pensando que Moisés estava dizendo que Deus estava mandando o povo ficar numa filinha e todo mundo assim: não. Né? Não. O mais próximo do original é exatamente essa palavra. Diga ao povo que avance. Porque quem tem refúgio em Deus, quem tem Ele como fortaleza, quem tem Ele como socorro bem presente, não fica parado diante de adversidade. Quem tem que recuar são as adversidades. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você entende isso? A gente gosta de falar esse verso. Você compreende isso aí? É como se Deus estivesse falando: o inimigo
o inferno, essa cambada toda do mal, eles têm os espaços deles de controle, de domínio. Mas a minha igreja não para diante das portas deles. O território pode até ser do demônio, mas se tem a igreja derruba a porta e vai avante. Alguém pode dizer, tem, pastor, os principados e potestades que dominam, sim ou não? Tem. Mas quando Daniel precisou de uma resposta, Deus mandou o anjo e falou, arrebenta com tudo aquilo, porque o meu servo está clamando, tem que chegar a ele a resposta. A igreja tem essa mesma missão. O diabo pode colocar portas para impedir o avanço da igreja, para que o evangelho não alcance vidas, mas quem tem Deus como refúgio, fortaleza e socorro bem presente, ele avança. A igreja não está na terra para parar diante das adversidades, a igreja está na terra para avançar. O povo de Deus avança. As lutas podem vir, vamos avançar. As adversidades podem vir, nós vamos avançar, porque esta é a ordem do nosso Deus. Avance. A luta está aí, continua. Os problemas chegaram, vai louvar a Deus, vai adorar a Deus. Adoração, irmão, é movimento dos céus. Avance. E aí ele continua dizendo, vamos lá no versículo 21. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um vento forte, vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca. Que lindo, que maravilhoso, olha o que Deus faz. E as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sobre a terra seca. O que é isso? É a ação de Deus. Deus é o teu refúgio? Entenda o seguinte, irmão. Se você temer, você vai demonstrar que Ele não é o teu refúgio. Se você olhar para os problemas da vida, para as lutas, desafios, e ficar temeroso, ficar murmurando, reclamando, isso vai demonstrar que você não tem Deus como teu refúgio. Se você proceder assim, não vai ter mar aberto para você não. Você me ouviu? Você me ouviu? O mar não se abre para quem tem medo. O mar se abre para quem tem autoridade. O povo estava tudo lá atrás com medo. Mas Moisés tinha Deus como seu refúgio. Ele recebe a orientação. Ele usa da autoridade que Deus deu a ele. Deus falou para ele, levanta a mão lá, Moisés. O mar vai se abrir. Autoridade compartilhada, força, poder. Porque se Deus é refúgio, Ele compartilha a mim da sua força. Pastor, foi Deus que abriu o mar? Claro. Mas o meio que Ele usou para abrir? A coragem de Moisés. Porque ele não temeu. Porque pensa, coloca lá você naquele lugar. E um mar gigantesco, um exército vindo, e Deus fala para você, levanta a mão aí. Levanta a mãozinha, esse cajadinho que está na sua mão aí, vai abrir o mar. Como que você ia reagir? Fala, Deus, não deixa eu passar vergonha aqui não. E se eu levantar aqui, Deus, e não acontecer nada? E se eu me movimentar, se eu falar, se eu gritar e esse mar não se abrir? Moisés não teve dúvida. Porque Deus era o refúgio dele. A Bíblia diz que ele foi, estendeu a mão, e o Senhor fez o mar se abrir. Tem lutas? Tem adversidades? Não esqueça que você tem refúgio. Não se esqueça que no Senhor você tem força. Não se esqueça que em Deus você tem socorro. Lançaram Daniel na cova dos leões. O rei fica aflito. O rei libera uma palavra, Daniel, que o seu Deus te livre.
Daniel entra, é lançado naquele lugar. Os leões estão lá famintos, só esperando a hora para devorar alguém. Mas, para a tristeza daquele grupo de leões, quem entrou lá é um homem que tem Deus como seu refúgio. No outro dia cedinho, o rei aflito, ele chega até aquele lugar. Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Aquele rei tinha fé. Porque ele está gritando para quem? Para os leões? Não, ele está gritando para Daniel. Está aí, Daniel? Versículo 21. Então disse Daniel ao rei, e tem que ser bem gritado porque eles estavam longe mesmo: ó rei, vive para sempre. Verso 22. Isso aqui é só para quem tem Deus como refúgio, irmão. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Na adversidade, na provação, na luta, Deus livra, Deus é socorro. Olha para o texto e entenda. O anjo não entrou naquele ambiente quando Daniel chegou na frente dos leões. Quando Daniel chega, os leões já estão dominados. Mas ele passa pela adversidade, sim ou não? Mas a adversidade não tinha poder nenhum sobre ele. A adversidade não vai matar você, não vai prejudicar sua casa, não vai prejudicar sua família, porque o Deus que vive para todo sempre, Ele vai enviar um anjo. A adversidade vem para nos bocanhar, para nos destruir, para nos ferir, mas Deus vai enviar o anjo. E Ele vai fechar a boca dos leões. Daniel disse: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Deus não matou leão, Deus não destruiu o leão, Deus só fechou a boquinha deles. Fica quietinho, porque quem está chegando aqui tem refúgio. Acalma o seu coração. Viva bem com Deus. Ele tem poder. Ele tem autoridade. Poderíamos citar muitos outros casos acontecidos que a Bíblia deixa narrado, mas só esses dois para a gente ver a grandeza do nosso Deus. O que é a adversidade para aquele que tem Deus como refúgio, irmão? O que são os desafios da vida para aquele que tem em Deus força? Nós não vamos padecer. Nós vamos permanecer de pé. Porque é o nosso Deus quem faz nova todas as coisas, é o nosso Deus quem nos guarda, quem nos protege. É Ele, como diz a sua palavra, que dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Está pensando o quê? Ter Deus como refúgio é ter a garantia da presença dEle. Ter Deus como refúgio é ter a garantia de que nele e com Ele nós vamos continuar avançando. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Porque todo aquele que busca o Senhor em oração, em meditação da palavra, em comunhão, isso aqui é para quem tem Deus como refúgio.
essa comunhão. Todos aqueles que têm a sua confiança contínua em Deus, não somente um momento, não, a vida toda, em todos os dias, em todos os minutos, esse tem refúgio no Senhor. Digo de novo, oração, meditação na palavra, comunhão entre os irmãos e confiança todos os dias em Deus. Esse é o caminho para nós termos Deus como nosso refúgio. Não queira buscar a Deus para ser o seu refúgio somente quando as lutas chegarem, quando as provações baterem às suas portas. Não, todo instante, todo dia, toda hora. Ao amanhecer, vou conversar com o meu refúgio. Ao anoitecer, vou conversar com o meu refúgio. Vou falar com Ele. Vou manifestar a Ele a minha alegria, a minha gratidão. E é tão lindo isso. Se você pudesse, coloque em pé no teu lugar. Ter Deus como refúgio é saber que quando enfrentarmos problemas financeiros, Deus será a nossa provisão. Ter Deus como refúgio é saber que quando chegar as doenças, as enfermidades, Deus é a nossa cura. Ter Deus como refúgio é compreender que mesmo diante das percas, dos lutos, Deus é o nosso consolo. Então não importa aquilo que possa acontecer. Se eu tenho Deus como meu refúgio, diante das ansiedades da vida, Ele será a paz no meu coração. O que você necessita de Deus para essa noite? O que você precisa? O que sua alma anseia? Ele é para você. Precisa de cura? Ele é a nossa cura. Precisa de provisão? Ele é o nosso provedor. Precisa de paz? Ele diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. O que a tua alma anseia? O que a tua alma necessita? Então, nesse término, para você que está se sentindo cansado por algumas coisas, sobrecarregado por alguma adversidade, preocupado por causa de algumas lutas, provações, desafios, eu digo a você, procura em Deus refúgio. Para você que está com a alma cansada aqui, parece que nada mais no mundo lhe traz prazer e alegria, procura em Deus refúgio. Para você que já está com a mente pensando, como vai ser na hora que eu chegar daqui a pouco em casa? Como vai ser amanhã quando eu estiver no trabalho? Busque a Deus. Se ainda você não tem desfrutado desse refúgio, deixa Ele ser o teu refúgio. Se ainda não tem desfrutado dessa força, deixa Ele ser a tua fortaleza. Se ainda não tem desfrutado do socorro, deixa Ele ser o teu socorro, o livramento, a paz que o teu coração precisa. É só você abrir o teu coração e falar para Ele: eu quero, Senhor, me refugiar em Ti. E diante dessa atitude você tem que lançar nele, literalmente, todas as suas preocupações.
é mentira, isso não é engano. Deus, Ele é real. Os seus feitos são reais. Talvez enquanto aqui eu estou falando, o inimigo pode estar dizendo: mas você já pediu, você já falou e não aconteceu. Continue buscando. Aquieta o coração. Vai chegar a ordem, o momento que os céus vai liberar a ordem. E aquilo que o Pai preparou vai se tornar realidade em tua vida. Mas para isso, que Deus seja o teu refúgio. Que Deus seja a tua fortaleza. Que Ele seja a força que você tanto precisa. Se você puder ir no teu lugar, feche teus olhos.